Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um episódio da série Conhecendo a Deus. O intuito das nossas séries é realmente estudarmos a Palavra de Deus e irmos fundo naquilo que ela nos tem a ensinar. Nós estamos aprendendo sobre o que a Palavra de Deus nos fala sobre conhecer a Deus. Nessa série de estudo nós vamos compreender o que significa conhecer a Deus e como nós podemos conhecê-lo de forma profunda, o que a Palavra de Deus nos fala sobre isso. Você está pronto? Então vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é conhecer. De modo muito dedutivo, a gente entende mais ou menos o que é conhecer, a palavra conhecer ou conhecer a Deus, mas o que realmente a palavra de Deus nos fala sobre isso e como nós podemos conhecer melhor ao Senhor. E é isso que nós veremos hoje. Quando nós falamos de conhecer, a primeira coisa que talvez venha à nossa mente é realmente aquela absorção de informações, mas a palavra de Deus trata o conhecer de modo mais profundo. Certamente conhecer informações é muito diferente de que você conhecer o seu pai, sua mãe ou seu melhor amigo. É dessa forma porque existe uma diferença entre conhecer sobre alguém e conhecer a. Enquanto um implica somente em informações que você retém, o outro implica em um conhecimento relacional. O outro se trata de uma experiência pessoal com o que ou com quem é conhecido. Não é um conhecimento distante, mas um conhecimento próximo. Um é informativo, o outro é experiencial. Um pode ser obtido por fontes secundárias externas. O outro exige uma observação pessoal, implica em um processo de aproximação. Isso a gente chama de relacionamento. Então, vamos ver juntos um pouco sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. As Escrituras nos apresentam esse tipo de conhecimento tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, carregando esse sentido, um conhecimento pessoal, uma experiência que é construída ao longo do tempo e até mesmo gerando intimidade e pessoalidade. Então, eu queria que você pegasse sua Bíblia e nós vamos ver um pouco do que a palavra de Deus fala sobre isso. Em Jeremias 31, no verso 31 ao 34, nos diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram a minha aliança, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, esta será a aliança que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei em seu íntimo e escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não ensinarão cada homem o seu próximo, cada homem a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Então, nesse texto, nós vemos um dos conceitos que iremos estudar mais à frente, que é a aliança. Isso nos revela um pouco, gente, daquilo que o Senhor sempre buscou de alguma forma firmar dentro desse processo, que é um compromisso. Existe uma necessidade desse compromisso. A gente vê isso quando nós lemos aqui: eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Essa é uma linguagem que estabelece o conceito de relacionamento. Deus está relacionando o seu contato com o seu povo como um marido para com sua mulher, como dizendo, ele é meu e eu sou dele. E o que nos confirma isso é no versículo 32, que ele fala que o seu povo falhou, embora ele o tivesse desposado. Em outras versões, diz, embora eu os amasse como um marido ama a sua esposa, eles quebraram a minha aliança. Então, quando a gente analisa esse texto de perto, a gente vai ver que o Senhor está falando de alguma forma de um relacionamento firmado através de um compromisso que foi a sua aliança e que ensinaria a sua lei de forma que eles não se afastassem. Isso é incrível, mas a gente vai ver depois, em outro vídeo talvez, sobre isso, sobre a lei inscrita em nosso coração. Mas diz que chegaria um tempo que todos o conheceriam e que ninguém necessitaria de ensino, que outra pessoa falasse, conheça ao Senhor, como diz aqui. E aqui, de uma forma especial, nós entendemos o tempo também que nós estamos. Nesse tempo onde existe necessidade desse ensino, em que nós possamos estimular uns aos outros dizendo, conheça ao Senhor.
A palavra conhecer aqui é do hebraico yadá, que significa um conhecimento íntimo e pessoal e é normalmente utilizada para relacionamento pessoal, ou seja, relacionamento entre pessoas. Está falando de um conhecimento que vem por esse processo de aproximação, de relacionamento. Eu queria que você fosse agora em Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, e a gente vai ler do 1 ao 3. Está escrito o seguinte: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã. Ele virá a nós como a chuva serôdia e temporã que regam a terra. E esse é mais um exemplo da palavra conhecer sendo usado. No texto ele diz, começa novamente com um clamor, vinde e voltemos ao Senhor, ou seja, eles estavam distantes dessa relação. Quando fala ele despedaçou e nos sarará, se refere realmente à percepção de algumas coisas que estavam acontecendo e a percepção do povo quanto ao que o Senhor tinha feito. Que, na verdade, se você for analisar a história do povo de Israel, foi o próprio povo que se afastou. E nesse afastamento, eles acabaram ficando vulneráveis às consequências dos seus próprios pecados. E a explicação disso, você pode se perguntar onde é que você viu isso, mas a explicação está no próprio contexto, no versículo 4 e no versículo 5. Então eles falam sobre viver na presença e logo após isso nos diz, conheceremos se prosseguirmos em conhecer. Novamente aqui nos remete a essa proximidade, que nós conheceremos ao Senhor se existir esse processo de conhecimento, que é esse processo que nós chamamos de relacionamento. Então é um conhecer que exige esse relacionamento. Existe uma necessidade de ser progressivo. Na versão NVI nos diz diferente, diz, conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, o conhecimento aqui é mediado por esse esforço, que é o próprio compromisso do relacionamento. E é incrível, porque o próprio texto de Oséias 6 nos mostra isso. Quando nós vamos ali mais à frente ao versículo 6 e 7, que diz o seguinte, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Em outras palavras, eles mantinham um contato com o Senhor. Só que esse contato era apenas superficial, era ritual. De alguma forma, os seus corações estavam distantes da sua vontade. Não havia amor, mas havia uma distância da vontade de querer buscá-lo. No original, a palavra que é utilizada aqui, misericórdia, quero, a palavra original é chesed, ou kesed, que pode ser entendida como um ato de amor, lealdade e bondade, ou seja, um amor leal. Ou seja, o Senhor desejava que eles tivessem um compromisso dentro de si em buscar ao Senhor e, através disso, eles pudessem realmente conhecer ao Senhor. Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Era isso que o Senhor desejava deles. Esse amor leal que os conduziria, dentro de um relacionamento, a esse conhecer ao Senhor e não apenas o mero ritual. Isso é algo muito interessante, porque nos nossos dias nós podemos ser levados pela religiosidade, apenas pelos nossos rituais, não termos no nosso coração esse desejo de busca e estar nesse relacionamento e obter esse conhecimento de Deus por estar próximo a Ele. O Senhor deseja que nós o conheçamos. Tudo isso que nós lemos nos mostra isso, e que esse conhecimento é mediado por esse relacionamento. Em Salmos, nós encontramos algo muito digno de considerar. Eu queria que você abrisse, para a gente terminar, Salmos 25, 14. Nos diz o seguinte, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outras versões, diz o seguinte, ele confia a sua intimidade. Agora eu queria que você prestasse bem atenção. O significado da palavra segredo aqui é o que embeleza o entendimento desses salmos. Veja bem, o sentido nesse texto de segredo é os planos, é os caminhos, é a vontade de Deus, são os seus pensamentos. E Ele nos faz conhecer esses caminhos e os seus pensamentos. Mas no sentido de relacionamento também. Essa palavra significa também companhia e
amizade, como em Salmo 55, 14 e Jó 29, 4. Você pode abrir e conferir aí. Nesses textos, a mesma palavra é traduzida como amizade e comunhão. Isso me lembra muito o texto quando Deus uma vez estava para fazer algo, com Sodoma e Gomorra, e antes de fazer, ele comunicou a Abraão. Em Isaías 41, 8, nos fala por quê. Porque Deus considerava Abraão como seu amigo. Mas Salmos 25, 14 não para por aí, ele continua. Olha só. E ele leva a gente a conhecer a sua aliança, ou seja, um compromisso maior. Isso tudo nos traduz um relacionamento sincero. Quando vamos para o Novo Testamento, não é diferente, apesar da língua original ser o grego. Eles utilizam uma palavra que é de semelhante significado, que vai além do mero conhecimento intelectual. É algo íntimo, é algo familiar. Então, o que é conhecer a Deus? Se nós pudéssemos resumir, é um conhecimento que demanda relacionamento, uma conexão que se sustenta pelo tempo em um compromisso real. Conhecer a Deus é estar em um relacionamento com Deus, íntimo e pessoal, comprometido e próximo, ao ponto de resistir ao tempo e às adversidades. Quando a Bíblia nos fala sobre conhecer a Deus, ela nos apresenta, na verdade, um processo que nós chamamos de relacionamento, que nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. Ele nos permite ter esse acesso a Ele. Espero que vocês tenham entendido os conceitos, a palavra conhecer, e que esses textos nos apresentam. Volta ao vídeo, ouve de novo, pega a sua Bíblia, estuda. O intuito desses vídeos mesmo não é ser curto, mas é realmente mergulhar na palavra de Deus, obviamente usar o tempo que a gente tem. Então busque conhecer ao Senhor, e como nós estamos nesse tempo, como diz em Jeremias 31, que nós lemos, nós estamos no tempo que sim, precisamos dizer, conheça ao teu Deus. E eu queria estimular a você, conheça ao seu Deus, conheça ao seu Senhor, se engajando em um relacionamento com Ele. No próximo vídeo, a gente vai entender um pouco o que é esse relacionamento com Deus. Mas por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam estudar a Bíblia e possamos juntos conhecer a Deus. Valeu, falou, até a próxima. Espero você no próximo vídeo.